dar continuidade ao livro de Colossenses, né? Paulo escreveu essa carta aos Colossenses e tudo que ele falou é tão atual, né? Não só há tantos anos atrás isso serviu para aquele povo, mas hoje essa mesma palavra alimenta a nossa vida, amém? E tem sido fantástico essas quartas-feiras aqui na igreja, porque nós temos nos alimentado de um alimento verdadeiro, um alimento fiel, e ele tem nos sustentado, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Alguém pode ligar aqui, Bruno? Facilita, me ajuda, por favor. Então vamos lá em Colossenses. Glória a Deus. Eu estava estudando, né? E a gente aprende que a igreja de Colossos, pastor, já é Colossos, né? Isso, tá vendo? Eu aprendi. A igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele não estava lá presencialmente, ele não foi lá fundar aquela igreja, mas quem fez isso foi um jovem chamado Epáfras. Provavelmente ele tenha sido o primeiro a anunciar o evangelho naquele lugar, né? O pastor Jean até brinca que é um nome, né, muito bonito para você colocar seus filhos, né? Epáfras. Vai lá, Kátia, fica a dica. Mas Paulo, ele teve notícias, né, que os cristãos estavam recebendo um outro alimento que não era o evangelho, né? E ele ficou preocupado. E ele recebeu a notícia que aqueles cristãos estavam recebendo ali orientações de como, de regras que eles tinham que obedecer, de leis relacionadas à comida, à bebida. E era algo que não era o evangelho. E Paulo, ele ficou muito preocupado. E por isso ele escreveu essa carta aos Colossenses, para que ele pudesse animar os colossenses e afirmar ainda mais que Cristo, ele era o suficiente, que eles não precisavam de outros ensinamentos, de outras diretrizes, de outra palavra, outro evangelho, mas somente o evangelho de Cristo. E por conta disso, Paulo escreveu essa carta para eles, amém? E com a gente hoje não é diferente. Cristo, ele é suficiente para mim e para você. O evangelho, a palavra de Deus, ela contém tudo que nós precisamos, né? Pode até parecer clichê quando alguém sobe aqui no púlpito e diz: a palavra tem tudo, mas é porque ela é o suficiente para nos alimentar, ela é o suficiente para nos direcionar. Tudo que você precisa saber sobre todas as áreas da sua vida, se você ler a palavra, ela vai te direcionar, ela vai te levar para perto do Pai. A cada vez, esses dias eu estava conversando com uma discípula e eu estava falando para ela que cada vez que eu me aproximo mais da palavra, que eu leio mais, que eu chego mais perto de Cristo, eu vejo o quanto que eu preciso ser transformada. Somente a palavra tem esse poder. Outro livro nenhum que você vá ler, que você vá estudar, tem esse poder transformador como a palavra de Deus. Então agarre a sua Bíblia aí. Agarre aí a sua Bíblia. É sério. Diga: eu amo a palavra de Deus. Amém? Ame a palavra. Se você tem dificuldades, porque eu também já tive dificuldades, muitas vezes eu sei que eu precisava ler, mas aí a coragem não me deixava. Eu queria dormir, eu queria fazer outra coisa. Mas eu comecei a me disciplinar, e mesmo sem vontade, muitas vezes eu comecei a me deleitar na palavra, e vi tantas coisas na minha vida ser transformada. Por isso que eu te falo, quanto mais nós conhecemos de Cristo, quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós percebemos o quanto que nós precisamos mudar, todos os dias. E essa era a preocupação de Paulo, quando chegou a notícia para ele que os colossenses estavam se alimentando de coisas que não eram do evangelho. Ele disse: opa, a única forma que eles tinham de se comunicar naquela época era por cartas, não tinha e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook. E ele escreveu uma carta tão linda que hoje serve para transformar a minha e a sua vida, amém? Glória a Deus.
No primeiro capítulo aqui de Colossenses, um resumão rapidinho, sim, o pastor Jean que ministrou. E ele falou sobre o que se tratava o primeiro capítulo. E Paulo, no primeiro capítulo, ele dá instruções de que Jesus, ele é o Senhor, a própria imagem de Deus. Paulo os exorta a estabelecerem sua fé em Jesus. Nada além de Jesus, somente Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Amém? Capítulo 2, que foi o presbítero Ednilson, ele falou sobre... Paulo estava advertindo os cristãos, lembrei dos de hoje, cristões, os cristãos contra os falsos mestres. Por isso, devem continuar a viver enraizados e edificados nele. Somente quando nós estamos enraizados, edificados na palavra, nós podemos ter direção do que é certo, discernimento do que é certo e do que é errado. Eu lembro que o pastor Jean, ele sempre fala assim, às vezes, por você não conhecer a palavra, por você não se aprofundar na palavra, qualquer vento de doutrina, qualquer novidade te tira do caminho, né? Qualquer coisa que alguém chega batendo na porta da tua casa, dizendo que aquilo é o evangelho, te leva por falta de conhecimento, por você não estar enraizado. Então, o capítulo 2, ele tratou sobre isso, sobre falsas doutrinas. E hoje, no capítulo 3, como o pastor Jean falou, Paulo nos dá instruções práticas de como o cristão deve viver. É a prática. Paulo, ele vai nos instruindo, nos direcionando de como deve ser a vida do cristão. Amém? Como é que deve ser a minha e a tua vida. Então, vamos lá. Coloquem aí Colossenses, versículo em diante, na NAA, isso mesmo. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Quando Paulo fala assim, portanto, se vocês foram ressuscitados, Paulo, ele não está falando da ressurreição do grande dia. Ele está falando do batismo nas águas, né? Nós sabemos que quando nós somos batizados, nós morremos para aquela velha vida e ressurgimos para uma nova vida com Cristo. Amém? E aqui eu fiz algumas anotações. Se morremos com Cristo, ou seja, a nossa velha vida não existe mais. Por isso, não devemos pensar em nos preocupar com as coisas como riquezas, carreira, formação acadêmica. Quando eu escrevi isso aqui, eu fiquei até pensando, eu preciso explicar e deixar bem certinho para que as pessoas não entendam. Que a pastora Eliana subiu aqui dizendo, olha, tu não tem que se formar não, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou formada em pedagogia, estou fazendo uma pós, entre outras que eu desejo fazer. Eu não estou dizendo que é errado nós termos uma carreira, eu não estou dizendo que é errado nós nos formarmos, ter uma vida acadêmica, ter um trabalho. O que Paulo está falando é que nós não devemos somente nos preocupar com as coisas daqui. A nossa visão, ela não pode estar somente focada nas coisas da terra, nas preocupações. Essas coisas, elas não podem ter a nossa atenção total. Ela não pode nos consumir. Você acordar, dormir, caminhar, fazer o que for, com seu pensamento focado somente nisso. E Paulo está falando, se você ressuscitou, se você é uma nova criatura, os teus pensamentos hoje eles são outros. As tuas preocupações agora são nas coisas lá do alto. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu queria que vocês abrissem lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12. Diz assim:
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, que era o que nós estávamos falando agora há pouco, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora Filipenses 4:8, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Quando Paulo fala que os nossos pensamentos, eles não podem ficar somente com as coisas aqui da terra, ele sabe que se a nossa mente ela for alimentada com coisas erradas, automaticamente as nossas atitudes elas serão erradas. Por isso que ele fala em Filipenses, tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, porque aquilo que eu alimento, mais alimento, é aquilo que vai ter força em mim. Os meus pensamentos, eles precisam ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso alimentar a minha mente de coisas do alto, sabe? A batalha na mente é uma das piores batalhas que existem. Tem até um livro da Joyce, algumas pessoas não gostam, mas eu fui muito edificada com o livro dela, que é a Batalha no Campo da Mente. E ela fala muito sobre isso, né? De nós estarmos com a nossa mente conectada com as coisas do alto. Nós precisamos estar com a nossa mente conectada. Mas pastor, eu não mando no meu pensamento. Mas você pode sim, no momento que aquele pensamento ruim vier, você pode na mesma hora repreender e começar a pensar em coisas boas. Começar a pensar em coisas do alto. Canta um louvor, pega uma palavra, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Traz coisas boas. Se a Bíblia fala traz, não é porque você vai esperar um anjo descer, tocar na tua mente e você ter bons pensamentos. Não. Você mesmo toma a decisão. Eu vou trazer coisas boas para a minha mente. Então a gente precisa estar conectado com aquilo que é do alto. Paulo percebeu que os colossenses estavam com essa batalha. Será que foi só naquela época que tinha batalha na mente? Não. Hoje nós também temos. E a forma de nós nos livrarmos dessa batalha está aqui em Filipenses 4:8. Pense nas coisas do alto, que é justo, que é verdadeiro, de boa fama. Nisto pensai. Amém? Os teus pensamentos, eles se tornam as tuas atitudes. Então você alimente aquilo que é bom. Alimenta a tua mente com a palavra de Deus. Amém? E aí, eu esqueci de falar para vocês o que eu fiz aqui. Mas eu dividi esse capítulo em 3 tópicos. Sobre as coisas do alto, a velha natureza e a nova natureza, que é o que nós vamos ver agora a partir do versículo 5, 3:5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Volta lá para o 5, Bruno, por favor. Portanto, façam morrer. Quando Paulo fala façam, ele está dando o quê? Uma ordem. Façam morrer. Sabe, o fato do cristão ele ter nascido de novo não significa que automaticamente os maus desejos dele vai morrer, vai desaparecer, vai sair. Pelo contrário, Paulo ele dá uma ordem, ele diz, façam morrer, matem os desejos de vocês desse mundo. Tire, é uma ordem. Ele está falando, você pode matar os seus desejos. Abre para mim lá em Romanos 6, 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Pode parar aí. No 12, Bruno. Isso. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo, portanto, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ou seja, nós também temos esse poder de fazer morrer esses desejos, sabe? É aquilo que eu estava falando. O que mais eu alimento é aquilo que domina
meu corpo, meu pensamento. Mas, pastor, eu não mando nos meus desejos. Verdade. Mas você pode fazer morrer esses desejos, alimentando-se da palavra de Deus, sabe? Alimentando de coisas boas, lendo um bom livro, sabe? Tendo boas conversas. A palavra de Deus, ela fala sobre isso. E nós precisamos viver, isso é prática. É a forma como nós devemos nos despir da velha criatura. A palavra está dizendo que antes eu fazia isso, mas agora eu sou uma nova criatura. Eu tenho novas vestes, porque eu ressurgi com Cristo. Não faz mais parte de mim, não é mais para mim. Eu tenho novas atitudes em Cristo Jesus. Amém? As atitudes que tínhamos antes de conhecer Jesus eram vergonhosas. Precisamos estar mortos para os pecados e vivos para Deus. Nos despimos, tiramos as vestes do pecado e o Senhor nos limpou e nos deu roupas novas. Lá em Lucas 15, todo mundo, acho que a maioria das pessoas já ouviram a parábola do filho pródigo, né? Eu gostaria que colocasse 15:22 para mim, Bruno, por favor. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Sabe, nós conhecemos a história que ele saiu, ele pecou, e um dia ele sentiu falta, e arrependido ele voltou para a casa do pai. E quando ele voltou, como é que estavam as vestes dele? Sujas, rasgadas, provavelmente sem sandália nos pés. Mas o Senhor, ele foi lá, o pai dele foi lá e trocou, vestiu roupa nova, colocou anel no dedo, deu uma sandália nova para ele, porque o Senhor purificou. E assim o Senhor, ele faz com a gente. Amém? Ele nos dá roupas novas. Pode voltar lá para Colossenses, Bruno, por favor. 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Paulo está dando uma instrução de como nós devemos viver. A prática do cristão, a vida dele. Ele está dizendo: olha, vocês antes eram grossos, antes vocês gritavam, antes vocês perdiam a paciência com qualquer coisa, antes vocês eram extremamente estressados, né? Ele está falando que eu posso continuar vivendo dessa forma? Ele está falando antes. A sua velha natureza, você fazia essas coisas, mas a sua nova natureza diz que você não pode fazer isso. Isso atua nos filhos da desobediência, o qual vem a ira de Deus. Mas hoje nós somos filhos da obediência. Nós temos uma nova roupa, nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E nós não podemos praticar as outras coisas. E logo mais à frente a gente vai ver, porque quando eu estava lendo isso, eu disse: Deus, é tão difícil se despir realmente. É muito fácil quando eu subo aqui no púlpito e digo: você não pode mais fazer. Aliás, nós não podemos mais fazer. Mas na prática, quando você está cara a cara com a situação, as coisas são diferentes. Mas é possível quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que eu disse que eu sou GIPS agora. Amém? Guiados pelo Espírito Santo. Ninguém me quer no GIPS, mas eu vou entrar lá. Amém? Vamos lá, pode continuar. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nosso conhecimento foi renovado. Somente com a mudança de mente é possível conhecer o Senhor completamente. Vamos abrir em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso conhecimento, a nossa mente, ela é renovada pela palavra de Deus. Somente dessa forma eu consigo ter novas atitudes. Eu não consigo, é impossível ter novas atitudes se eu não permitir que a palavra de Deus transforme a minha mente. Porque senão você vai estar atuando, e ninguém consegue atuar 24 horas por dia, não é verdade? Eu preciso realmente dessa nova identidade na minha vida. E essa nova identidade na minha vida, ela só é possível quando eu permito que a palavra de Deus, ela me transforme. Por completo. Ela precisa transformar e você precisa deixar. Claro que muitas vezes você vai ser confrontada. Muitas vezes você não vai querer fazer. Muitas vezes vai ser difícil liberar perdão para aquela pessoa que foi tão difícil, foi tão dura contigo. Mas a palavra de Deus diz que a minha velha criatura não me domina mais. Hoje eu sou dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pode voltar para Colossenses. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É linda a palavra de Deus, né? Não tem diferença nenhuma mais. Não existe mais distinção. Não importa o que o homem é externamente. A salvação é para todos, né? O cita, eu até estava comentando com o pastor Jean, que é a única vez que aparece na Bíblia essa palavra. Era um povo selvagem, completamente selvagem. E Paulo estava falando, ele não tem instrução, ele não tem conhecimento, mas a salvação é para ele também. Não há diferença entre um cita e um judeu. Não há diferença entre um circunciso e um incircunciso. Hoje, não há diferença entre nós. Não há diferença na cor da nossa pele. Não há diferença na nossa conta bancária. Não há diferença no nosso grau de instrução. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Gálatas 3:28 também fala sobre isso. A salvação é para todos. Jesus veio para todos. E quando Ele veio, Ele não veio para que nós continuássemos da mesma forma que Ele nos encontrou. Ele veio para que a minha e a tua vida fosse transformada. Eu tenho certeza que se você conhecesse a Eliana acho que 18 anos atrás, que é o tempo que eu tenho de convertida, para a Eliana de hoje, você vai ver uma diferença gritante de como eu era, de como eu sou hoje. Porque a cada dia eu venho permitindo que Deus transforme a minha vida, o meu caráter, a minha personalidade. Sabe, a Eliana de antigamente não tinha zero de paciência. Hoje eu já chego nos 30%, olha, melhorei, não melhorei? Estou caminhando. E Deus, Ele vai transformando. Você precisa ser transformado. Amém? E eu sempre falo para as minhas discípulas o seguinte: quando você passa sempre pela mesma situação, não sei se já aconteceu com vocês aqui, que a gente põe a mão na cabeça, de novo eu estou passando por isso, de novo isso está acontecendo, é porque Deus está trabalhando. Você precisa ser aprovada. Sabe quando tu faz uma prova num curso e não consegue passar? Tu vai ter que fazer de novo, né? Estudar mais um pouco, fazer de novo, até tu alcançar a nota que tu precisa para passar. Quando situações se repetem em nossas vidas, é desse jeito. De novo, é porque tu precisa descer mais. É porque tu precisa permitir que Deus trate mais. É porque tu precisa ouvir a voz do Espírito Santo e mudar a tua atitude, para quando a prova vier de novo, você seja aprovado. Amém? O segredo é a perseverança, é não desistir. Se nós formos desistir da primeira reprovação que nós temos, a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer, a gente não vai subir de nível, a gente não vai ter intimidade nunca, porque a gente vai desistir. Mas a gente precisa perseverar, amém? Perseverar até o fim, em nome de Jesus. Portanto,
Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Olha aí, portanto, como eleitos. Quando você vota e elege um candidato, você escolheu ele, não foi? O Senhor, Ele nos elegeu, porque Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, santos e amados. Nossa, isso é muito profundo. Nós somos amados por Deus. Criador dos céus e da terra. Ele nos ama incondicionalmente. Nada que eu faça vai diminuir ou aumentar o amor do Senhor por mim. Ele ama e ponto. Ele te ama e ponto. Mas ele fala assim, ó, outra ordem, ele diz, revistam-se. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, ela precisa ser como se fosse minhas vestes. Como se fosse a roupa que eu visto todos os dias. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso ter bondade. Eu preciso ter humildade. Não é mais olho por olho, nem dente por dente. É amor. Imagine se Jesus olhasse para mim e para você e quisesse responder à altura do que nós somos ou do que nós fazemos. Será que nós estaríamos aqui? A mesma compaixão, a mesma bondade, o mesmo amor, ele precisa ser evidente na minha e na tua vida. Amém? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se. Nós precisamos ser suporte um para os outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E aí lá no finalzinho do versículo ele fala, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Eu acho que a gente já ouviu muitas vezes o pastor Jean, falar que perdão, ele não é sentimento. Eu não sinto não de perdoar ele. Pisou na bola comigo. Não é. Perdão, ele é decisão. Ele falhou comigo e eu decido perdoar, porque eu preciso prosseguir. Eu preciso continuar. E essa pessoa também. Mas, pastora, a senhora não sabe a gravidade da situação. Eu realmente não sei. Eu sei o que a palavra de Deus fala. Ela é muito clara. Ela diz, perdoe. Perdão. Assim como o Senhor te perdoou. Como foi que Deus te perdoou? Aonde tu estavas? Como tu estavas? Como foi esse perdão que te alcançou? Você lembra disso? Eu lembro. Eu lembro exatamente onde eu estava, como eu estava, qual era a minha situação. E quando eu lembro e vejo alguém que me magoou, que me perdoou, eu imediatamente perdoo. Porque eu sou boa? Não. Porque eu entendo que como o Senhor me perdoou, eu também devo perdoar. Amém? Glória a Deus. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lá em 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, né? E no último versículo fala que somente 3 coisas irão permanecer. A fé, o pessoal é crente. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é qual? O amor. E aqui fala que é o vínculo da perfeição. É tão difícil amar. Vocês acham também? Ou é fácil amar? É muito fácil amar a Kátia, né? Ela com esse sorrisinho, toda meiga. É tão fácil. Mas será que é fácil amar o Jax com aquela cara de pitbull e coração de lesse? Não, o pastor Jean falou, é o quê, pastor Jean, que você chamou ele? Esse é antigo. Mas o senhor falou uma nova do Puff, não foi?
É cara de sisudo, mas coração de puff, alguma coisa assim do tipo. Isso. Então é muito difícil você amar as pessoas que te desafiam a ser melhor. Aquelas que te confrontam, aquelas que batem de frente contigo, aquelas que te dão uma resposta à altura, aquelas que muitas vezes a pessoa nem abre a boca, mas a presença dela já é o suficiente para te deixar mal. Mas eu tenho uma novidade para ti. A Bíblia diz que eu tenho que amar. Eu tenho que decidir amar essa pessoa. Eu já contei inúmeras vezes um testemunho aqui de uma irmã que... só de falar o nome da irmã eu me tremia. E um dia eu fui reclamar, né, para Deus dela. Ah, Senhor, dá um jeito. E o Senhor disse simplesmente, ame. Eu disse, mas eu não consigo. Ore e ame. E eu comecei a orar por essa irmã, para que o Senhor colocasse um amor no meu coração, porque realmente eu não amava. Não só não amava, mas como a presença dela me fazia muito mal. E eu comecei a orar. E o Senhor colocou um amor tão profundo no meu coração por aquela irmã, que era inexplicável. Era um amor que vinha do Pai, somente Ele para transformar o meu coração daquela forma. Então, se você tem essa dificuldade de conviver, de estar perto da pessoa, se é alguém que te desafia, foi Deus que colocou ela na tua vida. É Deus que está te refinando, é Deus que está tratando o teu coração. Ame. Um verdadeiro cristão, ele faz isso. Ele ama. Amém? Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Hoje eu até mandei uma mensagem para o pastor Jean sobre esse árbitro aí, né? Para ver se o meu pensamento estava certo, né? Que estava. Essa paz que o Paulo está falando aqui, não é um sentimento, que algumas pessoas falam assim, se eu sentir paz no meu coração é porque é de Deus. Né? Alguém já ouviu isso? Eu até falei já isso, essa heresia. Eu também. Mas Paulo não está falando disso. Paulo realmente está tratando a paz aqui como um árbitro mesmo. Árbitro é um juiz, é ele que define quem está certo, quem está errado. Então, Paulo está definindo aí, está falando que a paz defina as suas ações, que a paz defina as suas atitudes, que a paz de Cristo te leve a ter um novo andar, um novo comportamento, que a paz faça isso, realmente seja o árbitro entre você e seus irmãos. Aquele irmão que a gente estava falando agora há pouco, que te desafia a ser melhor, a ser legal, que essa paz seja o árbitro entre vocês. Amém? Deu para entender que essa paz que Paulo fala não é a paz do sentimento. Eu sinto paz, então eu vou. Não é essa não. Amém? Muita gente já orou assim, né? Se eu sentir paz é para mim ir para Salinas. Não é essa. A Kátia riu, acho que ela se entregou ali. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Dando por Ele graças a Deus ao Pai. Volta lá para o 16, por favor. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Era o que nós estávamos falando agora há pouco. A palavra de Deus, ela precisa habitar em mim e em você. Eu só posso deixar de praticar as coisas erradas para ter uma nova roupa, ser uma nova criatura, se a palavra de Deus, ela habitar ricamente. Não é só habitar. Paulo não disse assim, que a palavra de Cristo habite. Ele falou que a palavra de Cristo habite ricamente. Que você transborde, que você seja cheio, que onde você parar, você elevar seu pensamento, seja na palavra de Deus. Quando você abrir a sua boca, a palavra de Deus saia de uma forma natural, porque ela precisa habitar em mim e em você ricamente. Só assim nós teremos
capacidade, só assim nós poderemos instruir um ao outro mutuamente. Só assim nós vamos ter condições de aconselhar um ao outro mutuamente, como Paulo está falando. Porque nós precisamos fazer isso através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é a nossa bússola, ela é tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Pode pular para o 18. Eita. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Forte, hein? Desafiador. Mas Paulo, quando escreveu isso, ele sabia que era necessário falar sobre esse assunto com os colossenses, porque com certeza eles precisavam também ser instruídos dentro de casa. Como que era? Ele instruiu como o cristão devia viver, que ele não devia mais praticar as coisas passadas, que a palavra devia habitar ricamente, aonde ele fosse. Mas Paulo tirou alguns versículos para falar de como que deveria ser a minha atitude aonde? Dentro de casa. Como que é importante que isso aconteça na minha e na sua vida. E quando Paulo, foi outra coisa que eu peço ajuda aos universitários, né? Aí eu pedi ajuda para o pastor Jean. E aí a gente estava conversando, trocando assim umas informações, e a gente estava falando, porque quando eu li esse versículo, eu já li várias vezes, mas quando tu senta para meditar, que eu li assim, sujeite, é tão forte, né? Se sujeite. Eu disse, pastor do céu, eu posso pegar esse sujeite aí e tirar e colocar se submeta, que para mim é mais bonito, sabe? É mais assim, não é tão... Ele disse a mesma coisa, Eliana. Se sujeitar, se submeter, né? Você vai estar ali debaixo, da missão do seu esposo. Você precisa, quando a Bíblia fala, se sujeite ao seu próprio marido como convém ao Senhor, é porque eu preciso me sujeitar, eu preciso me submeter, estar ligada à missão do meu esposo para que ele cumpra o propósito de Deus. Amém? O homem, ele foi chamado realmente para governar. Por isso que nós precisamos nos submeter a ele, porque é dele, é da natureza dele. O Senhor o escolheu para isso, para governar. Porque ele tem uma missão e nós precisamos, enquanto esposa, enquanto mulheres, ajudá-lo a cumprir a missão dele, me submeter à missão dele. O pastor Jean até estava usando um exemplo. Imagine que a missão do Paulinho seja implodir um prédio. Paulinho tem, a missão de vida do Paulinho é isso. E a da Laiane, a submissão da Laiane é carregar as bombas. Se a Laiane não carregar as bombas para o Paulinho, ele vai implodir o prédio? Não. Ele precisa da Laiane, mas para isso a Laiane precisa entender e estar ligada à missão do esposo dela. Então nós, esposas, precisamos estar conectadas com nossos maridos, para que assim nós venhamos nos sujeitar como convém ao Senhor. Amém? 19. Versículo mais lindo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Amém? A gente já falou muito aqui, o pastor já falou muito. Mas eu acho tão interessante porque realmente nós mulheres, nós temos essa da nossa natureza, a necessidade de ser bem tratada. De ouvir um comando, de receber um comando, mas não com aquela imposição, sabe? Com aquele, vai logo menina, não, mas com amor. Todas as vezes que o marido trata a esposa em amor, ela vai estar conectada à missão dele de imediato. Ela vai ter prazer, ela vai ser aquela mulher que levanta, vamos amor, vamos, você precisa cumprir a sua missão, vamos lá. Mas por quê? Porque esse marido ama a esposa dele como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama a igreja? Ele entregou a sua vida por ela. E assim deve ser o amor do marido pela sua esposa. Ame, trate com carinho, trate com respeito, sabe? Converse, tenha um diálogo. Isso tudo vai facilitar o chamado, o ministério. Vocês vão avançar no reino. Pode ter certeza disso. Amém? Pode passar.
Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pode passar. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Deus ministrou tanto ao meu coração nesse versículo, tanto hoje à tarde, porque quando a gente lê, pais, não irritem os seus filhos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente não pode contrariar, né? Não vou contrariar, que é para ele não irritar, né? E a palavra de Deus, na realidade, ela não está falando isso. Não posso criar o Lucas e o Levi sem contrariá-los. Não existe isso. Eu tenho que direcioná-los. Mas o que implica não é a questão de orientar, ou até mesmo discordar, mas a forma como isso é feito. Quando é deselegante, injusto, autoritário, desrespeitoso, isso desanima o teu filho. Hoje, nós até passamos por uma experiência, não foi nada combinado, não estava no script. Mas o Lucas me passou uma mensagem hoje de manhã, e aí eu lembrei quando eu estava estudando isso aqui, me pedindo para fazer algo, porque ele nunca vai lá e faz, né? Mãe, posso fazer tal coisa? A senhora deixa eu ir para tal lugar? E aí eu comecei a conversar com ele, eu disse, olha, eu não concordo, por mim você não vai. E ele, como um bom adolescente jovem, pergunta, por quê, né? Mas por quê? E aí eu comecei a conversar com ele, a orientar e a mostrar na palavra por que eu não concordava. E no final ele disse, perfeito, mãe, é isso mesmo, eu não vou mais. Então, se eu não tivesse tido a questão de dizer, explicar, orientar, ele não teria entendido. Eu teria irritado ele teria ficado bravo porque eu teria batido de frente, né? E ele teria ficado desanimado. Até porque, para o Lucas me pedir para sair sempre alguma coisa relacionada à igreja. Nunca o Lucas me pediu para fazer nada que não fosse isso. Mas mesmo sendo, eu poderia ter deixado ele desanimado, eu poderia ter deixado ele entristecido, ele poderia, também não quero mais nada com a vida. Porque adolescente é assim, né? Ai, meu mundo caiu, não quero mais. E, pela infinita misericórdia de Deus, Ele me deu sabedoria para orientar, para conversar, para dizer, para mostrar, sem agredir, sem ser grossa, sem ser deselegante. Em outro tempo, eu dizia não e pronto, não questiona. A antiga Eliana. Não e pronto, não questione e pronto. E se falar de novo ainda vai apanhar. Eu era nesse nível. Mas Deus, ele vai transformando, Ele vai trabalhando. Quando a Bíblia fala, pais, não irriteis os vossos filhos, ela está falando nesse sentido. Né? Claro que vai ter momentos que a gente vai dizer não para o nosso filho. É claro que vai ter um momento de nós repreendermos o nosso filho. Mas nós precisamos ter sabedoria em Deus de como fazer isso. Né? Nós precisamos repreender, nós que amamos, nós repreendemos, mas a forma que você faz é que faz toda a diferença. É a forma que você faz que vai fazer com que ele continue animado, prosseguindo para o alvo. Eu até hoje estava conversando com o Gil e a gente estava falando a respeito de conversar com os nossos discipuladores, né? O pastor Igor e a pastora Lilian. E eu estava falando de Gil, já teve situações em que a pastora precisou me chamar a atenção. Mas foi uma chamada de atenção tão boa, de verdade. Ela soube conduzir tanta situação que eu senti vontade na mesma hora de dizer, não, pastora, bora para cima, eu estou aí e tal. Mas ela me chamou a atenção. Ela foi assim, sabe, rapadura, dura e doce, mas ela soube fazer. Ela não me desanimou, sabe? Ela não fez eu dizer assim, eu não quero mais, eu vou desistir do meu chamado. Não, ela soube fazer. Ela teve discernimento do Espírito Santo de Deus para me orientar. Ela foi dura, mas ela soube fazer, ela me animou, ela fez eu ter gás para querer mudar a situação. Por isso eu estou ministrando hoje, desde o dia dessa... Nunca mais disse não. Amém? Pode passar, Bruno. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Esse versículo aqui, o 22, ele faz muito parte da minha vida.
porque eu acredito muito nisso, que nós, né, como empregados, eu não sou patroa, sou empregada, trabalho numa escola, faço parte da coordenação pedagógica dessa escola e também sou secretária, como diz o Jackson, 1001 utilidades. Mas, quando eu chego na escola, eu chego com prazer, porque eu entendo esse versículo quando diz que eu estou fazendo lá, eu não estou fazendo somente para minha patroa ou na frente dela, mas eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo realmente para o Senhor. Eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o que está ao meu alcance. Quando vem uma situação, um problema, eu já trago a solução, e às vezes vem desafios, eu já trago a solução. Por quê? Porque eu realmente acredito no que a palavra de Deus diz, e ela fala, faça de todo o coração, amém? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e ninguém será tratado com parcialidade. Amém? Nós possamos realmente viver, como o pastor Jean falou, o capítulo 3, ele é muito a prática. É realmente como o cristão deve viver, fora de casa, dentro de casa. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. E pedir que você, nesse momento, feche seus olhos